Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Tarde em Sintonia. Hoje, segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, estamos então agora em direto em mais um programa Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos da Associação de Futebol de Aveiro. Simplesmente perto das 9h20, vamos então olhar para os campeonatos nacionais. Amanhã temos o regresso do Governo da Opinião e também o Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos nacionais com o Impacto Lourosa frente aos Salgueiros. Hoje vamos também abordar aquilo que é a segunda Liga e que está ao rubro quanto à subida de divisão e também na descida de divisão. E agora é tempo de olharmos para o campeonato de SAPSEG, que continua a estar com uma luta intensa entre União de Lamas e Flor Grade para a subida de divisão. Hoje com um convidado especial aqui connosco, temos connosco o Presidente do Conselho de Arbitragem, António Costa, que vai nos falar um pouco daquilo que tem sido a época desportiva também, a quem agradeço desde já a presença, e é importante dar esta nota que sempre temos tido essa disponibilidade de todos aqueles que fazem parte então de não só dirigentes, também jogadores, mas também da parte da Associação Futebol de Aveiro, a disponibilidade para estar aqui presente connosco no nosso programa para falarmos de futebol e para falarmos deste campeonato que está verdadeiramente ao rubro. Começamos, já temos aqui os nossos craques todos. Vamos começar, António Costa, por dar as boas-vindas, e a primeira palavra é um balanço àquilo que é esta época 2022-2023. Depois teremos espaço também para debater um ou outro tema, mas a primeira análise é como é que foi preparada a época 2022-2023 e, olhando agora para este momento que estamos quase a chegar ao final da mesma, fazer um balanço daquilo que tem sido esta época. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez agradeço o convite e estamos sempre disponíveis. Eu estou sempre disponível para o que for necessário e para cá vir. Em termos de balanço, eu acho que globalmente, a nível de arbitragem, tem corrido bem, principalmente até nesta segunda fase do campeonato SAPSEG, que é o campeonato mais importante e que tem mais decisões inerentes. Globalmente, o balanço que fazemos é positivo. Temos a consciência que nem tudo correu bem, não é? Há sempre pontos a melhorar, há sempre arestas a limar, mas o balanço é positivo, na minha opinião. É um balanço positivo que é feito então por parte do António Costa, Presidente do Conselho de Arbitragem. Nós daqui a pouco vamos também ter espaço para algumas questões dos nossos craques de microfone, mas da última vez que cá estivemos, fizemos também uma pequena análise ao pensamento daquilo que é o papel do árbitro hoje em dia no futebol. Falamos do futebol aveirense e de que forma é fácil ou não captar também jovens valores. Hoje em dia falamos muito daquilo que são as escolas de formação, daquilo que são as academias de formação de futebol, mas cada vez mais também é preciso lembrar que, para além dos treinadores e dos jogadores, é preciso outro tipo de dinâmicas. Falámos aqui muitas vezes do papel do dirigente e da formação que deveria ou não ser associada a um dirigente associativo, neste caso esportivo. Relativamente à arbitragem, como é que tem sido esse processo de captação? Na semana passada tivemos aqui também o Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, Nés Coelho, que nos falava sobre a dificuldade de chegar até aos mais jovens e alguns até menos jovens a ingressar nesta não vou dizer profissão, mas nesta paixão. O que é que moverá alguém a ser árbitro e porque é que é difícil chegar até às pessoas para ser árbitro? Bom, estas últimas 4 épocas, portanto, a arbitragem sofreu bastante com a pandemia. Toda a sociedade sofreu, mas a arbitragem também sofreu porque houve vários árbitros mais experientes que acabaram por abandonar com aquele tempo de paragem, o que limitou um bocadinho, muito até, o número de árbitros disponíveis para as competições que cada vez são mais na nossa associação. Ao longo destas 2 últimas épocas, principalmente nesta, foi feito um trabalho em parceria com a direção de captação de novos árbitros, com protocolos com várias escolas do distrito, e que os frutos ver-se-ão na próxima época e nas seguintes, mas já atraiu um número elevado de árbitros para os nossos quadros, que estão ainda nesta fase de estágio, a começar, uns com mais atuações do que outros, porque também, como não temos muitos nos quadros já, não é fácil encaixar estes estagiários todas as semanas em muitos jogos, e portanto vamos aos poucos fazendo esse trabalho. Tem sido feito esse trabalho de acompanhamento mais próximo destes novos árbitros,
para que possamos resolver este grande problema que é a questão do número. Há bocadinho em off estávamos a falar da qualidade e a qualidade sai da quantidade. Quantos mais tivermos, mais qualidade vamos ter certamente. Temos muitos árbitros novos, muitos jovens que tiraram o curso esta época, nestes vários que fizemos nas escolas. Serão ainda malta um bocadinho inexperiente quando começarem a entrar, mas aos poucos vão ter que aprender e vão crescer, não é? Este foi o trabalho que foi feito e vamos, na próxima época, certamente teremos frutos disto que foi feito. É um papel que também, Neto, tens noutro formato e também numa ligação com a Associação Futebol de Aveiro. Já falámos sobre isso, aquilo que é a Associação Popular Conselho de Espinho, que participa nas provas da própria AFA, na Taça de de Aveiro, e que tem uma parceria forte naquilo que é o modelo organizativo, mas também, marcadamente agora, também a nível da arbitragem. Como é que vês também esta organização ao longo desta época por parte da arbitragem aveirense e esta ligação também já agora com o futebol do Popular de Espinho, que tem trazido árbitros da Associação Futebol de Aveiro até essas provas da Associação do Futebol Popular do Conselho de Espinho. Boa tarde a todos, boa tarde aqui aos meus colegas de painel, boa tarde Filipe e boa tarde aqui um cumprimento especial aqui ao António Costa. Portanto, recentemente estivemos juntos e é sempre um prazer estar perto dele. Portanto, definitivamente estamos a trabalhar em conjunto, temos uma parceria com a Associação de Futebol de Aveiro e essa parceria tem funcionado muito bem até à data e espero eu também agora que faltam 3 jogos de campeonato mais as taças e a supertaça. Penso eu que as coisas estão para correr de nossa parte, estamos a fazer tudo que está ao nosso alcance para correr bem e já agradeço a forma e a disponibilidade que tem sido da parte da Associação de Futebol de Aveiro, inclusive o António Costa sempre disponível para nos atender naquilo que é a dinâmica, porque também não é fácil as pessoas, e eu aí estou perfeitamente à vontade. Tivemos uma reunião com a Associação de Futebol de Aveiro que não é fácil arranjar árbitros e muito eles fazem tripas de coração para nos ajudar todas as semanas, pelo menos com uma equipa ou 2 equipas. Já vieram 3 equipas de arbitragem da Associação de Futebol de Aveiro num fim de semana no futebol de Espinho e é esta dinâmica que tem corrido muito bem, porque também não há margem, porque a Associação também tem falta de árbitros. Ainda agora reconhece aqui o António Costa que é esse trabalho que estão a fazer e eu tenho conhecimento disso e tem sido uma mais-valia sem dúvida nenhuma, até porque o futebol popular de Espinho a nível de equipas também evoluiu muito e a nível da qualidade dos árbitros também nós temos que estar a par e passo e também acompanhar a evolução, e isso tem sido. É lógico que há árbitros que estão já em final de carreira, são árbitros já em final de carreira, mas que foram árbitros nacional, muitos deles que pronto, logicamente que em termos físicos não estão, mas com a experiência que têm conseguem desenvolver um trabalho que tem sido, e esta época, inclusive eu sou um bocadinho suspeito em falar isso porque também lá estou, mas tem também sido um trabalho é bastante positivo até à data e espero eu continuar. Vasco Coelho, também aqui a primeira abordagem, a primeira palavra, vamos ter tempo também para esmiuçar aqui alguns pormenores, mas o papel da arbitragem no futebol atual, falamos muito daquilo que é o futebol nacional, falamos muito daquilo que é os casos ligados e até depois há tertúlias e programas próprios para esmiuçar o papel da arbitragem, se calhar mais até programas para esmiuçar o papel da arbitragem do que o papel técnico, o aspecto técnico do futebol, mas a nível da arbitragem aveirense, como é que tens visto esse papel e como é que tens visto esse crescimento? Boa tarde a todos. Ora bem, na minha opinião, a arbitragem é um elemento pertencente, é um elemento que pertence a um jogo. E como tal, fazendo parte de um jogo, tem que ter qualidade para que o jogo tenha qualidade, para que a verdade desportiva esteja sempre presente e para que isso aconteça é preciso, como disse ali o Sr. António Costa, é preciso trabalhar e dedicar-se à causa. Eu penso que este trabalho tem que começar de raiz, do meu ponto de vista. É preciso aliciar os jovens para a arbitragem, porque eu sei que não é fácil. A maior parte dos jovens preferem jogar o futebol do que o arbitrar.
é mais fácil para ele jogar do que arbitrar, até porque arbitrar tem outras valências, tem que estudar as regras, tem que estar sujeitos a testes e não é um fator muito aliciante. Portanto, eu penso que as medidas que estão a ser tomadas, ir às escolas, penso que é fundamental para que a arbitragem comece a ser trabalhada num plano de base. Isso é fator pertinente e urgente, do meu ponto de vista. Agora, nós aqui em Aveiro, no meu ponto de vista, às vezes há jogos que devia de haver, e isto eu falo porque eu falo com conhecimento de causa, eu falo porque falo de consciência, havia de haver mais um bocadinho de sensibilidade para alguns jogos e serem conduzidos por um tipo de arbitragens, por árbitros com, do meu ponto de vista, com maiores capacidades e isso aí a Associação de Futebol de Aveiro tem essa percepção. Nós que somos agentes esportivos também temos essa percepção de quem são os melhores e de quem são os piores e havia de haver alguma sensibilidade que por vezes não existe e isso aí penso que não é um fator preponderante para que se leve a bom caminho a arbitragem e mesmo o próprio jogo, porque a beleza do jogo, e como disse aqui o Filipe muito bem, hoje em dia nós vamos à televisão e vemos por vezes fala-se mais da arbitragem de um jogo, do árbitro, de pormenores, do que alguns aspectos que do meu ponto de vista são até fundamentais em termos táticos, técnicos e de aspectos exógenos até ao jogo, e não se fala disso, fala-se da arbitragem. Isto é o reflexo da importância. Se fala, nós também temos de ver porque é que se fala, porque hoje em dia é um elemento importante, como eu disse aqui, fulcral num jogo de futebol, e eles têm que estar devidamente preparados e sensibilizados para a causa. Também acho, como eu falei aqui, aliciar jovens para a arbitragem. É fundamental também remunerar melhor os árbitros, do meu ponto de vista. As arbitragens deveriam de ter uma remuneração que lhes permitisse criar entusiasmo, maior entusiasmo para seguir carreira, para ir para os jogos com mais motivação. E isso, do meu ponto de vista, penso também que não existe. E se isso existisse, se calhar poderiam eventualmente não existir outras coisas que não deviam existir. Passa a redundância. Portanto, é essencialmente isto que eu tenho que dizer. Aveiro, como todas as associações, tem árbitros bons, tem árbitros menos bons. Um árbitro bom pode ter um dia menos bom e vice-versa, mas nós agentes esportivos temos alguma sensibilidade, eu tenho, e ao ver um jogo sei perfeitamente quando se erra pelo erro ou se erra às vezes por outros fatores, e às vezes vemos coisas que são um pouco desagradáveis do meu ponto de vista. Também Carlos Silva, aqui a primeira palavra, aqui cumprimentando também o nosso convidado António Costa, que já esteve aqui consigo mas não, o Diniz também estava cá, eu ia dizer que era o único que estava cá desde o último programa, mas o Diniz também cá esteve. Primeiro quero cumprimentar o Dr. António Costa, quero cumprimentar aqui os meus amigos, quero cumprimentar a si. Sempre e quero lhe dizer o seguinte: eu todos os dias levo com 2 horas, 3 horas nas televisões portuguesas a falar sobre a arbitragem. Esta semana recebi a classificação dos árbitros, entregaram-me, estive a fazer um apanhado e perante aquilo que eu vi aqui que saiu na associação e depois do apanhado que eu fiz, acho que estar a falar de árbitros neste momento, acho que não vale a pena. É um momento crucial do campeonato. A coisa mais fácil que eu podia ter aqui era chegar aqui e começar a dizer mal da arbitragem. Se me perguntarem assim a mim, o Lamas foi prejudicado esta época pelos árbitros, para mim não foi. O Lamas teve árbitros de bom nível.
Agora, tinha 1 milhão de perguntas para fazer ao Dr. António Costa, sem dúvida alguma. Não vou estar aqui porque senão nós não vai... 1 milhão não temos tempo. Se quiser colocar 2 ou 3, eu deixo. Não vou pôr a questão nenhuma. Eu acho assim um bocado estranho, por exemplo. Rui Moreira, primeiro árbitro, o primeiro classificado, faz 7 jogos de campeonato de SABSEG, 3 numa fase e 4 na outra. O segundo classificado faz 7. E eu sei porque é que fazem isto aqui, porque o Conselho de Arbitragem, entre um jogo de SABSEG, mete um jogo da primeira divisão, até mete um jogo da segunda, e os árbitros são capazes de ter também há jogos a decidir às vezes noutros escalões, não é? Sim, senhor, isso tudo bem. Agora, não estou de acordo muitas das vezes com nomeações. Jogos, nem pensar. Por exemplo, a maior aberração deste campeonato é o Daniel Cardoso ir apitar o Relâmpago Nogueirense com os Moreiros, o Flávio Jesus o Carregosa com o Passo Brandão e o Tiago Fernandes ir apitar o Lamas Florgrade. Tinha que falar disto aqui. E o Tiago Fernandes, a prova evidente disso aí é que ficou em 8º lugar. Acho que havia muitos árbitros. Outra coisa que eu tenho estranhado bastante, se calhar vocês não estão dentro dessa orgânica, mas eu sou assim um bocado assim meticuloso neste aspecto, porque é que Daniel Pinto deixou de apitar há tanto tempo o campeonato de SABSEG? Um dos melhores árbitros da Aveiro, um árbitro com classe, com categoria, um homem que foi jogador de futebol, que deve perceber das leis de jogo. Ele era um regalo para mim pelo apitar. Ele só apitou uma vez o Lamas no Paivense e o Lamas não ganhou. É o ex-jogador. Sim. É bom. Portanto, é a minha opinião. Deixou de apitar no campeonato de SABSEG. Eu não vou dizer, foi a pedido de alguém. Não vou fazer essa pergunta de maneira nenhuma. Mas fica no ar estas histórias aqui. Ele apitou o Canedo 2 ou 3 vezes este ano. O Dr. António Costa está aqui ao meu lado e eu tenho aqui os elementos que estive a fazer agora à tarde. Estive agora à tarde de propósito para vir para pôr isto aqui. Ver os árbitros que fizeram os jogos, que não fizeram, aqueles que andaram, que não andaram. Tem a categoria CS e tem a CSB ou não sei o que lá. São os árbitros mais antigos. Se me perguntarem assim a mim se isto está bem distribuído, tudo bem. Agora, eu acho um bocado estranho o do primeiro para o segundo haver um ponto. Mas na volta a Portugal também se perde a volta a Portugal por décimos. Por um segundo. Pronto, e isto é verdade. Mas vejo esses pormenores aí, debruço-me sobre eles e depois começo a perguntar a mim como é possível andar aqui árbitros que não aparecem nesta lista aqui. Mas eu não os vi apitar. Agora, a mim dizem-me que eles são bons árbitros. Agora, quem os analisa são os observadores e está aqui depois o chefe para tratar da devida nota e esses pormenores todos. Porque nós às vezes dizemos, olha, o árbitro apitou bem, não sei, e se calhar até cometeu uma série de erros. Porque nós não estamos tecnicamente preparados para as leis do jogo e um indivíduo que seja um bom treinador ou um bom jogador... Também pode acontecer. A percepção pública foi uma arbitragem e tecnicamente ser irrepreensível. Se me perguntarem assim a mim, olha, são os jogos que eu vejo do lá, mas às vezes vou ver as camadas jovens também. As camadas jovens também vou ver e eu gosto de ver um árbitro que seja um mentor da paz dentro do jogo, que é aquele indivíduo que ensina os jogadores, explica-lhe. Gosto muito de ver isso aí. Pelo menos da parte da manhã ao domingo de manhã, naqueles putos de 12 anos e 13 anos, ele saber conduzir o jogo de forma a que o jogador ande satisfeito a jogar e o árbitro também esteja satisfeito porque está a ensinar. E diz também aqui a primeira nota, depois temos também ainda que abordar que foi o fim de semana desportivo, mas aproveitamos aqui a presença do Dr. António Costa, que nos vai dar então também esta visão de quem está na gestão e também naquilo que é o pensamento e a organização da arbitragem. E também vou depois aqui fazer uma questão ao António Costa relativamente àquilo que são os árbitros nacional e os árbitros que apitam o distrital. Como é que isto se processa? Às vezes é um dos pontos que aqui é abordado neste programa. E é importante também esclarecer essa dinâmica, essa orgânica, de que forma é que é organizado, de que forma é que eles são distribuídos, de que forma é que eles são disponibilizados para utilização nos campeonatos da Associação Paulo de Aveiro. Mas Dinis? Olha, antes de mais, boa tarde aqui aos colegas de painel e para cumprimentar em particular aqui o Dr. António Costa e quem nos escuta lá em casa. Olha, este problema da arbitragem, isto já é universal. É universal e eu queria dizer o seguinte, eu acho que acima de tudo... Mas algum modo da presença aqui do Dr. António Costa não tem que ser pelo problema. Claro, certo. Pode ser pelo que é bom, atenção. Exato, não, há um conjunto... Pronto, eu
acima de tudo, muito honestamente, o que falta de facto é alguma como é que eu ia dizer, alguma formação da parte do adepto e do simpatizante do desporto. Eu acho que é um problema da nossa sociedade e acho que isso vem das escolas, vem da nossa família, vem de alguns valores, etc, etc. Queria também dizer o seguinte, que os árbitros são os únicos que não têm adeptos. Os árbitros, a nossa equipa nunca falha. O meu treinador é infalível. O meu emblema preparou o jogo da melhor estudámos o adversário ao pormenor. Tínhamos tudo, mas perdemos. A incompetência nunca é nossa. Tem que ser sempre de alguém. E quem é esse alguém? É o adversário? Não. Porquê? Porque tem os adeptos deles também a defendê-los. Não, nós fomos melhor do que vocês. Não, nós também estudámos ao pormenor. Quem não tem ninguém a protegê-los, neste caso, é os árbitros. E então vai-se procurar sempre um culpado das nossas incompetências. E quando eu falo de incompetências, falo no sentido positivo. E também com algum negativo, porque de facto há agentes no futebol que são incompetentes, incluindo árbitros também. Há que dizer com toda a frontalidade. Mas todos nós temos o nosso certo grau de incompetência, não é? E depois há aqueles incompetentes no sentido positivo da coisa, porque há sempre alguém na vida que porventura aqui e acolá é melhor do que nós. Por muito bem treinado que sejamos, por muito bem... Pronto, e este é o grande problema da arbitragem. E eu acho que o que necessitamos mesmo é, em primeiro lugar, porquê esta ausência e esta dificuldade em recrutar jovens precisamente por causa disso, porque eles também se apercebem destas coisas, não é? Isto é uma educação que tem que nascer nas escolas. Há aqui como o Dr. António Costa falou, e muito bem, há aqui um trabalho já de base a nível das escolas, e eu penso que isto deveria de partir até inclusive dos nossos governos. Eu acho, muito honestamente, que os nossos programas escolares, de certa forma, em alguns pormenores, até estão ultrapassados. Eu acho que nós deveríamos... Não estão. Ultrapassados. Não estão ultrapassados. Pronto, neste momento, há coisas... A arbitragem faz parte do programa e, em termos de desporto escolar, há formação de árbitros numa fase de escola e numa fase a nível de coordenação da área educativa. Sim, não, mas quando eu digo, não portanto, me estou a referir... Não, quando eu digo que está ultrapassado, não é o desporto. Isso é inovação, isso é bem-vindo. O que eu digo é ultrapassado é determinadas áreas que se estuda hoje em dia na escola primária e que eu acho que não fazem falta. Os tempos mudaram. Os miúdos aprendem coisas que vão ser supérfluas para a vida. Temos que introduzir novas situações, desde as tecnologias de informação, desde o desporto que tu estás a acabar de dizer que está a ser introduzido, e ainda bem que eu dizes disso, com toda a certeza estará. Eu já houve um tempo em que estive por dentro do ensino privado, porque tive um colégio aqui em Santa Maria da Feira, um colégio privado. Infelizmente as coisas acabaram por ir por outro caminho, e eu também, nesse aspecto, também estive. Agora, verdadeiramente, o que importa aqui dizer é que, de facto, há aqui uma cultura que eu acho que todos nós já discutimos isto. E depois, para terminar mesmo, há um exemplo muito fraco que vem de cima. Ainda este fim de semana nós tivemos a prova disso. Nós não podemos exigir aos Sarcegues, ao Campeonato de Portugal, às Ligas 3, quando temos um Porto, um Benfica, um Sporting, um grande, um exemplar. Esses sim educam crianças e educam familiares a dar este exemplo. Eu penso que começaria logo por aí, pelos nossos grandes clubes portugueses. Deixa-me só dizer isto aqui. Em 1950, 55, 56, não havia tantas escolas, não havia tantos alunos, não havia tantos livros, não havia tanta coisa. E já havia casos na arbitragem. Já toda a gente falava de árbitros e de tudo e mais alguma coisa, não é de agora.
Isto não está a passar aqui em Aveiro e nos outros lados. Ninguém assume a Toda sua fala própria disso. incompetência. Temos que arranjar sempre Mas porquê? Porquê que se fala? Eu vou lançar. É fulcral, é um elemento fulcral no para a jogo. nossa incapacidade. Um árbitro é um elemento fulcral Eu vou no jogo, por lançar isso é o que se mote fala. para passarmos a bola para o António Costa também. E vou colocar aqui um spot do qual a Rádio Sintonia é parceiro do IPDJ, já está a passar há algum tempo na nossa rádio e acho que encaixa também aqui em algumas questões que foram levantadas pelos nossos craques e servirá também de modo para mais uma ronda de conversa para depois abordarmos, como é óbvio, também o fim de semana desportivo. Mas fica então aquilo que é um spot lançado de sensibilização exatamente para a educação e para a cultura do adepto de bancada e da importância desses adeptos. Ficaremos então com essas, são 30 segundos e depois daremos então voz a António Costa. Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser. Uma campanha do IPDJ, Instituto Português do Desporto e da Juventude. Fica também aqui este mote e aqui também, António Costa, há aqui algumas perguntas, algumas respostas para dar, como é óbvio, mas também aqui e a Rádio Sintonia é parceira desta iniciativa, porque muitas vezes, e aqui é pela voz das próprias crianças, e muitas vezes o que vemos hoje em dia nos mais velhos é reflexo daquilo que aprendemos e daquilo que fomos instruídos desde pequenos. Como é que é também esta outra parte, e a outra das perguntas que eu coloco aqui em cima da mesa, que é o futebol formação, até que ponto é que também não seria importante esta educação e esta cultura para os próprios adeptos? Bom, eu vou tentar responder um pouco às questões que foram levantadas e às notas. Eu vou começar até aqui pelo Diniz, que foi o último a falar, mas disse uma coisa que eu acho que é importante, e eu tenho aqui uma frase, e o Sr. Carlos falou aqui nos anos 50, uma frase que me chegou hoje às mãos, porque curiosamente hoje, em 53, na primeira página do jornal A Bola, vinha um artigo do Cândido de Oliveira, à data diretor adjunto desse jornal, e o título era só este: o problema das arbitragens não tem solução enquanto a paixão clubística dominar tudo e todos. E este é o problema de fundo, que radica um pouco também no spot que passamos agora. Enquanto nós pusermos, e agora é muito mais fácil com as redes sociais, com esta exposição toda, enquanto instigarmos o ódio, não há solução. Por muito bom que seja o árbitro, por muito boa que seja a equipa de arbitragem, por muito bom trabalho que faça, nada vai ser resolvido, porque vai haver sempre alguém que vai dizer que o árbitro fez isto, que o árbitro fez aquilo. Portanto, a solução é mesmo esta. Ou melhor, o problema é este, não é os árbitros. Acho que disse bem e nós temos essa noção, que há bons árbitros, há muito bons árbitros, claro, há outros menos bons. Nós temos essa noção e toda a gente tem essa noção. Agora, e por isso é que há classificações e rankings também, é verdade. Precisamente. E uns sobem, outros descem. Ora, nem mais. Mas a questão é esta. Se calhar, e outro exemplo que aconteceu este fim de semana, se calhar o exemplo que deve ser seguido, ou melhor, não é se calhar, certamente é esse que tem que ser seguido, é o exemplo que deu o presidente de Estrela da Amadora este fim de semana, em que a equipa foi claramente prejudicada por um erro de arbitragem, um golo mal invalidado que lhe dava a vitória. A vitória e o segundo lugar na posição de ficava a um ponto do segundo lugar que dá acesso direto à primeira. E como ele dizia muito bem, era muito fácil vir aqui dizer que o assistente nos prejudicou e não sei quantos. Foi um erro, errou, estava mal posicionado, ajuizou mal. Prejudicou-nos, ok, mas paciência. E este é que é o exemplo que tem que ser seguido. Mas não é fácil, não é fácil. Só aqui em relação aos pontos que foram aflorados, a remuneração, como é lógico, isso é uma luta nossa, e nós temos a noção que, apesar de a nossa associação não pagar tão mal quanto isso, há prémios de jogo que têm que ser revistos, porque não é, principalmente os árbitros assistentes,
Porque um árbitro assistente ao domingo, sai de casa às 7 da manhã, faz 2 jogos de manhã e 1 à tarde, e com subsídio de alimentação aqui pelo meio, mas também tem que comer, e recebe 30 ou 40 euros. Portanto, como é lógico, isto não cativa ninguém. Mas nós temos essa noção, temos vindo a corrigir aos poucos. Eu acho que é um aspecto também fundamental a rever. Claro, mas isso está em cima da mesa e sempre esteve, e nós ao longo deste mandato que eu estou no Conselho fomos sempre revistos todos os anos, e isto está em cima da mesa. Sr. Carlos Silva, deixe-me só dizer-lhe 2 ou 3 coisas. Eu não sei onde é que foi buscar esses dados, mas tenho que lhe dizer que estão errados. Nomeadamente no número de jogos dos árbitros. Eu posso lhe dizer que da categoria C5, que é a nossa categoria mais alta a nível distrital, há 2 árbitros ou 3 com menos de 10 jogos só. E são os árbitros que subiram a época passada, portanto, os mais novos nessa categoria. Todos os outros têm acima de 10, alguns têm 13 e 14. Portanto, está-me a dizer que o Rui só fez 7 no SAPSEG, está errado, o Xavier também não fez só 6 nem 7. Não sei onde foi buscar os dados, mas... Eu tenho aqui 4 jogos na primeira fase, 3 na segunda. Sim, mas está a dizer que ele fez 7 no campeonato, mas fez mais. Sim. O Rui fez mais 10, seguramente. No campeonato, eu estou a dizer no SAPSEG. Sim, mas eu estou a dizer no SAPSEG. O Rui fez seguramente mais 10 no SAPSEG. Então não viu por completo. Norma tem que fazer mais para ficar em primeiro. Não viu completo, mas isso é um pormenor. Tem aqui Eduardo Ribeiro. Começou mais tarde e tem mais jogos que eles. Não, o Eduardo deve ter o mesmo número que o Rui. Não tenho os números aqui presentes, mas isso também é só um pormenor. Mas eu vou chegar a casa e é só um pormenor. E é o pormenor que eu chego aqui na segunda-feira e peço-lhe desculpa. Leva trabalho de casa, o seu Carlos. E se quiser, também não me custa nada pôr o trabalho. Dá-me o seu e-mail e eu mando-lhe a lista dos jogos que eles fizeram. Não há problema nenhum. Antes das nomeações são confidenciais, depois disso são públicas. Não há problema. Falou aí no caso do Tiago Fernandes, e só para, eu acho que já falei nisto das outras vezes, mas eu acho que é importante que as pessoas e quem nos ouve e quem se importa um pouco com a arbitragem perceba o processo de classificação dos árbitros. O processo de classificação dos árbitros tem e abrange vários itens, não é só as observações em campo, são os testes, como falou há bocado, são as provas físicas, são a participação nos treinos, nas formações, e portanto o facto do Tiago ter aparecido em 8º lugar na classificação não quer dizer que ele não tenha feito uma boa época dentro do campo. Pode até ter sido dos melhores dentro do campo, só que houve outros fatores onde não foi bonificado ou onde não atingiu os patamares que lhe permitiram chegar lá acima. É uma fórmula, não é? Uma fórmula. A forma é pública, é só procurar normas, classificação, está lá tudo explicadinho. Abrange os treinos, abrange as formações, as penalizações que eles também têm, portanto, abrange muita coisa. O facto de aparecerem a milésima de diferença é normal na arbitragem. O Rui Moreira, a época passada, ficou em 3º lugar e ficou a 3 milésimas do segundo. E não foi indicado à Federação por 3 milésimas. Este ano ficou em primeiro por 1 milésima. Faz parte. O Daniel Pinto não deixou de apitar SAPSEG. O Daniel Pinto continuou a apitar SAPSEG, sempre apitou SAPSEG. Os últimos jogos que fez, por acaso, foram de primeira, porque nós achamos internamente que era mais importante fazer jogos de primeira, que havia decisões, do que fazer SAPSEG, porque tínhamos outros árbitros disponíveis para o SAPSEG. E como é lógico, é assim, o Conselho tem critérios internos, os árbitros não repetem a mesma equipa há pelo menos 4 jogos de intervalo, portanto, por isso é que também não faz, senão faziam sempre os mesmos, né? Quer dizer, andavam ali e faziam sempre as mesmas jornadas. O Filipe falou na questão dos árbitros do Nacional. Sim, porque há uma questão que de vez em quando é aqui aflorada, quando é que pode vir um árbitro nacional, quando não vem, por que razão é que vem ou que não vem? Os árbitros do Nacional, assim, pronto, eles, só para também desmistificar uma coisa, eles não deixam de ser nossos árbitros, eles são os árbitros de Aveiro que estão cedidos à Federação. A prioridade é da Federação.
Portanto, nós ao início da semana temos conhecimento de... Só uma parte, à exceção do Cláudio, que pertence aos quadros da Liga. Sim, Cláudio e o João Pinho, que está na categoria C2 também. Assim, mas esse é mais difícil, porque nós não conhecemos a ocupação deles, não é? Nós conhecemos o processo... Mas poderiam vir arbitrar... Claro. Se nós tivéssemos conhecimento da ocupação do Cláudio e do João, que são os que estão nos campeonatos profissionais, ao mesmo tempo que temos dos outros colegas, claro que poderíamos usá-los cá, sem problema. O problema é que não sabemos à quinta ou à sexta, e aí já está o processo de nomeações completo e fechado, não é? Os do Nacional nós sabemos no início da semana, no fim de semana anterior já sabemos não o jogo que eles vão ter, mas qual é o período em que está ocupado, domingo de manhã, sábado à tarde, domingo à tarde, e mediante isso, e mediante os jogos e mediante os critérios que o Conselho tem, usamos ou não árbitros do Nacional, usamos ou não árbitros do Distrital. Há muita coisa a ter em conta quando se escolhe um árbitro para um jogo, não é? Acima de tudo aqui um olhar atento àquilo que é a arbitragem e também às vezes, aqui também é tema às vezes, a arbitragem. Tentamos que não seja sempre o tema central, porque nós estamos a falar de futebol, mas muitas vezes fazemos para cima da mesa outras discussões. Eu vou-vos dar mais, e peço que cumpram no tempo que eu vos vou dar, 30 segundos, 1 minuto para cada um, por causa desta campanha, e se quiserem colocar aqui mais alguma questão, e depois vamos entrar também na análise esportiva e teremos tempo para continuar a conversar com o Dr. António Costa. Mas Helder, aqui claramente, e o Dr. António Costa falar sobre isso, que é um dos tópicos para talvez evoluir com o futebol, embora seja difícil, é despir a camisola do adepto para colocar, não diria a camisola do árbitro, mas para se colocar no lugar do outro. E este spot traz-nos os próprios jovens a falar daquilo que é o reflexo daquilo que fica de ver os seus pais, de ver os seus familiares, de ver os seus entes queridos, as suas pessoas de referência e a sua postura num campo de futebol. Eu por acaso tive uma formação da parte da ética de futebol e de desporto, e é precisamente isso, quando os pais tratam os próprios filhos mal porque não chegou uma bola, porque falhou um golo. Portanto, quando tratam o próprio filho da maneira como trata, e palavras muito mais graves, isso foi também, passou essas imagens e essa... Portanto, como é que vão tratar um árbitro, por exemplo? Isto não há dúvidas. E não há dúvidas, e até porque eu estou nas duas vertentes, porque eu fui treinador e fui jogador, e agora estou na parte do Conselho de Arbitragem, onde tive que me documentar para saber também falar, ou saber falar de regras de futebol. Portanto, e isso a maior parte dos dirigentes conhecem, porque nós temos feito formações e fazemos questões e as pessoas estão completamente ultrapassadas, porque há evolução e as pessoas não vão evoluindo. É aquilo que era há 10 anos atrás, algumas pessoas ainda questionam as regras que é o futebol. Portanto, eu não tenho dúvidas que é um trabalho árduo e vai ser um trabalho difícil, isso, e não sei quantos anos é que isso vai demorar, ou então nunca vai ser feito, porque é um trabalho muito, muito delicado, mas mesmo muito delicado, porque uma equipa de arbitragem são 3 a lidar com 22 jogadores, aqueles que estão dentro de campo e aqueles que estão fora, e toda a organização do jogo, que é muita gente. Portanto, e agora isto fica esta pergunta no ar: será que as pessoas, é esta a parte de que não há árbitros, vão conseguir ter árbitros? Porque há uns já nascem com liderança, eu não tenho medo de ir para dentro de um campo e tudo que é importante, que é a envolvência do jogo. Quem não nasceu para isso, que é trabalhado para isso, pode nunca chegar a esse patamar. Isso. Os árbitros, é lógico que tal como o atleta, necessita de uma qualidade própria. Isso é inevitável. E nem todos aqueles que estão com o sonho da arbitragem muitas das vezes têm, de facto, todas as condições para vir a ser um bom árbitro. Porque, como tudo na vida, os jogadores de futebol, o professor, o mecânico, e então eu penso que o árbitro em si, é como eu já tive a oportunidade de dizer, vai ser sempre o indivíduo que vai estar sozinho na competição e que não vai ter ninguém a defendê-lo, e será sempre um motivo de escape para, como eu já disse, para o insucesso das outras duas equipas, porque é como eu digo, o adepto não aceita que a sua equipa falhou, o treinador e as restantes equipas planearam tudo ao pormenor, e eu, como andei no futebol profissional, muitas das vezes fazíamos
tudo ao pormenor, desde a alimentação e depois chegar ao jogo e muitas das vezes perdíamos ingloriamente e ficávamos um bocadinho à procura de facto, então o que é isto, o que é que aconteceu. O adversário tinha quem os defendesse, não é? Claro que depois é sempre muito mais fácil dizer que o árbitro também, apesar de o árbitro também teve aquele e aquele lance e aquele outro, de certa forma vai-nos dando alguma sombra, digamos, e eu penso que é esta cultura que nós temos que ter a consciência e temos que ter um bocadinho mais de sensibilidade neste aspecto. Leva trabalho de casa. Quer queiramos, quer não, o árbitro é sempre o bode expiatório de um jogo. Claramente. Não tenham dúvidas nenhumas. E agora eu faço uma pergunta lá para casa. E com isto também é importante dar uma nota. Também, por vezes, o árbitro tem influência naquilo que é o resultado do jogo. Sim, falha. Falávamos desta situação do Estrela da Amadora. O Dr. António Costa apresentou esse caso aí do Estrela da Amadora. Nós todos os dias vemos televisão. Nunca vão chegar lá, por muito que se Nós todos os dias vemos televisão. Não tem. E agora eu pergunto, o Dr. António Costa diz que, enquanto houver paixão, tem que haver paixão no futebol. Se não houver paixão no futebol, não há futebol. Que não é nada, é ir à igreja é a mesma coisa, portanto, é igual. E mesmo ir à igreja há uma paixão, há uma fé. Exatamente, há muita gente que está fanatizada por isso. E agora eu digo, vocês acham que é possível, a arbitragem melhorar com todos os dias 10 horas, os comentadores da televisão a dizer mal de árbitros e de toda a gente? Esse é o exemplo que mal. É impossível. Porque se os clubes têm indivíduos com uma certa formação, com grande qualidade, classe, antigos internacionais que vêm para a televisão agarrar-se a qualquer pentelho, eles estão a passar a mensagem cá para fora para toda a gente. Agora, os indivíduos, os adeptos do futebol da Distrital, muitas das vezes também vão fartos, vão cheios, a cabeça deles vai cheia daquilo que ouvem antes de sair de casa. Verdade ou mentira? Pronto, e eu próprio, quando era jogador, eu estava a jogar e dizia que o árbitro, rapaz, não percebe nada disto. Então mas é mentira. O Dini jogou, o Neto também jogou, não sei se o Vasco também jogou, mas foi treinador de futebol. O Vasco esteve muitas vezes contra o árbitro e eu também estive, e todos nós estivemos. Agora, se olha, no dia em que nós formos ver um jogo em que não tivermos nada que dizer a apontar a ninguém, e ficou para aí 20-0, 10-0, 14-0. Vasco, também aqui e um bocadinho também sobre este spot que vamos passar. Eu penso que há aqui um fator importante. Os jovens sabem avaliar. Eles avaliam os desempenhos da equipa de arbitragem, os seus próprios desempenhos, o desempenho da equipa. E por vezes estes jovens que estão numa idade de formação, eles criam concessões. Vão criando concessões acerca de momentos que viveram e de concessões que foram formando ao longo do tempo. E o que é que acontece? Por vezes têm bons exemplos, por vezes têm maus exemplos. E cabe-lhes a eles formatar a sua própria personalidade em função daquilo que querem ser. Eu reparo que na escola, geralmente, o árbitro é aquele que não joga bem, que não consegue entrar na dinâmica do jogo, entra numa equipa, não coopera, fica de fora do jogo e geralmente pede para ser árbitro. Isto é curioso e eu não quero ferir suscetibilidades, é aquilo que eu constato. Agora, o que é que acontece? Eu penso que há um papel, há três instituições que são fundamentais para que isto melhore, que é realmente é o clube, e neste caso as pessoas estão diretamente ligadas ao jovem, é a escola e é a família, porque a família tem um papel preponderante, fundamental nesta mudança de mentalidade, porque não chega o miúdo ter um árbitro que até foi um pedagogo no jogo, como falava aqui o Carlos Silva, e chega a casa e ouve o pai ou o tio a dizer ele foi não chega, e o miúdo depois fica ali baralhado. Bem, mas como é? Então, ele até falou comigo bem, mas o meu pai diz isto, e entra ali num confronto de ideias. Isto tinha pano para mangas, para falarmos aqui.
pano para mangas. Mas, resumindo e concluindo, não é fácil ser árbitro e há que procurar, neste caso, estratégias para incentivar, aliciar os jovens e mesmo os próprios árbitros a ter bons desempenhos. Vamos então à análise esportiva, mas antes disso, só dar a palavra ao António Costa, não será a última vez, mas eu queria colocar só um último ponto, que é, falamos muito daquilo que é, e aqui falamos muitas vezes sobre, segue a primeira divisão, a segunda divisão, e é isso também que acaba por mover a paixão de muitos que nos ouvem, de muitos nossos ouvintes, mas 2, 3 perguntas muito rápidas, para depois termos ainda uma ronda final de perguntas, se quiserem colocar uma última pergunta no final do programa, poderão ainda colocar cada um de vocês. Muito rapidamente, a questão é também como é que é este processo da formação, ou seja, o papel do árbitro na formação, e hoje em dia temos só a partir dos infantis já, dos benjamins já, peço desculpa, se está previsto algum tipo de aumento ou não, qual é que é o papel, e o papel do árbitro hoje em dia, também nas outras modalidades que a AFA coordena, porque não é apenas no futebol de 11, temos também o futsal, temos também o futebol praia, e no futsal temos, por exemplo, o Eduardo, acho que é um árbitro de topo internacional, de topo nacional, de topo internacional, e é de Aveiro. E por outro lado, entroncando naquilo que é as competições que nós falamos aqui semanalmente, falava que existem vários critérios na nomeação. Se pode partilhar um ou outro, qual é que é a questão, como é que é feito esse processo de nomeação dos árbitros, relativamente àquilo que é os jogos que vão sendo disputados, quer da segunda divisão, quer da primeira divisão, também na formação, e muitas vezes há jogos que são decisivos, e é importante que nos principais jogos, era um dos nossos debates há 2 programas, que nos principais jogos estejam os melhores árbitros. Posso só fazer uma pergunta ao Dr. António Costa muito rápido? Sim, muito rápido. Se há gestão das equipas de arbitragem, se vocês fazem uma gestão... Gestão em que aspecto? Eu digo uma gestão em termos de qualidade, tipo de jogo, tipologia de jogo, de número de jogos efetuados, qualidade do árbitro para determinado jogo, se isso entra na vossa análise. Sim, claro, isso entra na análise. Assim, o principal critério, como é lógico, não posso divulgá-los todos, né, porque alguns são internos os poderes, como é óbvio. Portanto, o principal critério é o paradigma, assim, os melhores árbitros disponíveis para os jogos mais importantes ou para os melhores jogos daquele fim de semana, não é? Como é lógico. Só que a disponibilidade dos melhores nem sempre acontece. Portanto, falemos, pelo menos em teoria, não é? Os nossos árbitros nacionais são os nossos melhores árbitros, estão num patamar superior, portanto, são os nossos melhores árbitros. Daí eles apitarem muitas vezes os nossos campeonatos quando estão disponíveis pela Federação, não é? E depois a Federação muitas vezes troca-nos as voltas, que nós estamos a contar com o A para um jogo, para um determinado jogo, e à sexta-feira a Federação altera-lhe o jogo que ele tinha do Nacional e já não pode vir fazer aquele jogo, e portanto nós temos que arranjar outro. Doutor, se me permite uma outra pequena questão que entronca um pouco com aquilo que estamos a dizer, que é: o coeficiente de dificuldade de um determinado jogo entra também depois na avaliação e na nota do árbitro? Não. E eu faço esta pergunta pelo seguinte: é que escolhendo nós os melhores para os jogos mais difíceis, há depois aqui um outro problema também que fica subjacente a este, que é: então, e os outros, quando é que nós vamos formar os outros para ter capacidade para estes jogos? A quem não usa não é mestre. E depois já também há aquilo que se chama azia. Também há muito. E depois ainda temos um outro problema que eu acho que é importante levantar aqui, que é: nesta diferença de valor entre uma equipa de arbitragem e a outra, aquela que nós analisamos com menos capacidade, ela própria pode não ter essa consciência. Ela pode achar que tem mais capacidade que a outra que está a ser nomeada para esse jogo de... Sim, assim como um jogador de futebol em que o treinador opta pelo meu colega porque acha melhor do que eu, e eu acho que ele não é tão bom assim. É igual. Estás no teu direito. Claramente, exatamente. E aí, mas eu ao partir dele... Senão não temos tempo. A questão aqui é mas essa questão diz mesmo treinar assim, esses para... Os árbitros também, todos eles...
perguntem a qualquer árbitro, por eles faziam, sabe-se que todas as semanas, os melhores jogos, os lamas flogreiros todas as semanas. Todas, como é lógico. E ficam aziados quando não são escolhidos, mas é como aos jogadores, o treinador está lá para decidir, aqui é o conselho que está cá para decidir. É o coeficiente de dificuldade. Não, aí isso não entra na classificação, até porque, e dou-vos um exemplo muito prático e rapidamente, o nosso árbitro da Primeira Liga, na última época, o Cláudio, ficou em 7º lugar e não fez nenhum jogo com grau de dificuldade acrescida, e lá isso conta para a classificação. Bastava ter tido 2 jogos e ficava em 3º ou 4º. E assim, isso é uma coisa que é subjetiva. Se isso contasse para a classificação, não é? Eu escolhesse o Sr. Carlos Silva para 10 jogos com grau e escolhesse apitar o Lamas, por exemplo, escolhesse o Helder para o 1, eu estava a dar vantagem em termos classificativos ao Carlos Silva em detrimento do Helder. Portanto, isso é melhor. Nós analisamos, nós temos sempre em conta a classificação, a rivalidade histórica, encontros anteriores que pode ter acontecido isto ou aquilo, temos tudo isso em conta e decidimos, ok, o jogo da jornada ou os jogos mais importantes, que eles são todos importantes, não é? Mas o que tem mais impacto são estes, ok, quem é que temos disponível? Depois tem o critério da não repetição, da disponibilidade ou não. Passado. Às vezes podemos estar já a pensar, não é muito fácil, mas já a pensar numa ou 2 jornadas à frente, e portanto se conseguirmos pensar em 2 jornadas à frente, eu não posso nomear o Diniz para fazer o Lamas, estou a contar com o Diniz para o Lamas daqui a 2 semanas, portanto há aqui uma série de coisas a ter em conta, não é? Eu vou deixar as outras 2 questões um bocadinho para o fim, na ronda final. O Dr. António Costa tem que vir aqui mais vezes. Tem que vir aqui. Quando quiserem. Para dar trabalho de casa. Exatamente. Também é importante dar esta nota. Disponível. É verdade, é isto. O Dr. Costa já, sempre que foi convidado, teve sempre disponibilidade. E é importante dar esta nota aos nossos ouvintes, que as questões estão a sair todas no momento. Não houve qualquer tipo de questão antes de que não se pode abordar este tema ou aquilo. Tem que trazer as perguntas antecipadamente. E sabemos que nem em todo lado há esta disponibilidade para esclarecer desta forma tão ampla, aberta e honesta. Também é importante dar essa nota e também esse reconhecimento público ao António Costa e também ao Namos Coelho a semana passada, e todos aqueles que têm passado por aqui, dirigentes, jogadores, treinadores, e só desta forma é que este programa também tem esta abertura, porque é genuíno. Vamos agora então à análise esportiva apenas fase de apuramento de campeão. Este fim de semana tivemos o Flogreido 3, Fiéis 1, Recreio de Águeda 1, Alvarense 3, União de Lamas 1, Lobão 0 e o Fermentelos 1, Estarreja 3. Nesta altura diz que em primeiro lugar está a equipa da Flogreido com 51 pontos. Em segundo lugar, o União de Lamas com 50, terceiro Alvarense com 36, quarto Lobão com 35, os mesmos de Estarreja, sexto Fiéis com 30, sétimo Fermentelos com 27 e o Recreio de Águeda é o Lanterna Vermelha com apenas 16 pontos. Carlos Silva, análise ao fim de semana desportivo, claramente com impacto no jogo entre o União de Lamas e o Lobão, que diminuiu com vitória para o União de Lamas frente ao Lobão por 1-0, uma antecipação daquilo que é a final da Taça de Distrito de Aveiro, e também a Flogreido venceu em casa ao Fiéis por 3-1. Eu tenho nesta altura à volta de 32, 33 jogos com os jogos da Taça que vou ver o Lamas. Foi a primeira vez que eu saí do estádio com a sensação de que o Lamas não mereceu ganhar. E a minha opinião, portanto, as pessoas podem pensar de outra forma. O Lamas foi muito melhor que o Lobão na primeira parte, foi sim senhor, mas um jogo tem 90 minutos, não tem 45. Na segunda parte o Lobão, na minha opinião, mudou algumas coisas e conseguiu manetar o Lamas e teve até um certo domínio do jogo, perdeu algumas oportunidades, da mesma forma que o Lamas perdeu na primeira parte. Não há razões de queixa de nada, de árbitros, nem a pender nem para o Lamas nem para o Lobão, na minha opinião. A minha opinião, o André Marques esteve muito bem. Agora, em termos de jogo jogado, acho que o Lamas sentiu muito a responsabilidade do jogo. Sentiu a responsabilidade do jogo e isso transmitiu-se à equipa e a equipa não rendeu aquilo que nos habituou. Jogar bem, ser superior. O Lamas foi superior na primeira parte, mas na segunda, temos que dar mérito ao Manhol Lobão, que arriscou tudo para ver se chegava ao empate. Na minha opinião, dominou, foi superior, perdeu algumas oportunidades de golo
E o Lamas acabou a jogar com 10 com uma expulsão, mas já dá-me a impressão que já é no tempo de desconto, é mesmo quase em cima da hora. Esse problema aí. E o Lamas teve uma vitória feliz e embora... O facto, e o Fábio, o pai do treinador, já falou, só erro uma vez sobre isso, que é o facto de correr atrás, há tantas jornadas, não poderá também colocar, não vou dizer a equipa intranquila, mas aquela sensação que não podemos falhar, não poderá estar um bocadinho também subjacente a esse arranque de jogo, e foi nesse sentido que eu acho que o Fábio na altura falou que o início de partida por norma não é sempre tão forte do Lamas, embora esta semana a partida terá sido um bocadinho diferente. E eu já estive na pele dos jogadores e na pele do treinador, num caso igual a esse aí. Num ano em Valdecambra, que comecei atrás, depois passei para a frente, e estive noutras equipas como jogador tão bem em que andava atrás à procura de prejuízos, à espera de um deslize de uma equipa para poder passar para a frente. E elas não matam, mas aleijam. E depois é o discurso diário dos próprios jogadores em si, que mexe com portanto, a parte cerebral do jogador, com o subconsciente dele, para ele poder render ou não render. E depois é o tal problema: 10 minutos de jogo 0-0, 20 minutos 0-0, 30 minutos 0-0 e a hipótese de 0-0, e hoje acaba tudo. Bom, eu estou totalmente de acordo com as declarações do treinador do Lamas. Só vi a parte final em que ele estava a falar que realmente o Lamas na segunda parte tinha de, em termos de futuro, retificar alguma coisa. Não foi nesta conferência de imprensa, eu já ouvi o Fábio falar sobre isso. Mas eu ontem, quando estava a chegar a casa, ouvi a parte final. Ele falava sobre o arranque não ser tão eficaz por parte do União Lamas. E também o desgaste da equipa. O próprio desgaste da equipa. O Lamas neste momento tem 5 ou 6 jogadores lesionados. O Lamas nós temos que perceber que há jogadores-chave no Lamas que enquanto jogava o Lamas era nitidamente superior, e agora tem Filipe Melo cá fora, tem o Alex Brandão a 50% ou 60%, tem o Gouveia lesionado, tem uma série de jogadores. O João Dias esteve lesionado meio ano e por aí fora. E nós, quer queiramos que não, mesmo tínhamos um plantel de 22 ou 23 jogadores, nem todos têm a mesma capacidade de resposta desses jogadores. E depois é o seguinte, é a falta de jogos desses jogadores. Porque é que jogar 20 minutos não é jogar uma hora, estar confiante, é entrar a 20 minutos do fim e tentar provar ao treinador e à própria equipa em si, à massa associativa, que justifica jogar. Isso tudo tem em linha de conta. E o Lamas, se calhar, neste momento está a passar por esse fenómeno desportivo, que é o indivíduo não estar bem e depois é estar a fazer um jogo e a pensar naquilo que está a passar no campo do adversário. Sente que o 2-0 marcado cedo por parte do Florgueiro terá chegado ao conhecimento dos jogadores Lamas? Olha, eu até de vez em quando vou ver os resultados ao telemóvel, e tem lá muita malta que está permanentemente em cima do acontecimento, mas eu penso que não há nada a fazer. Faltam 2 jogos. E se me perguntarem assim a mim, se acontecer o Lamas subir, é um milagre. Dia 13 foi no domingo, no sábado, no dia 13 eu até assisti à missa lá em casa, que a minha mulher obrigou-me a assistir à missa. De fato, eu estive muito direitinho ali, assim, a ouvir aquilo. E digo muito honestamente, não há nada a fazer. Vasco, a análise também ao campeonato e aos resultados. Ora bem, o campeonato está ao rubro. Está mais difícil para o Lamas, porque as jornadas vão passando e a Florgueiro não cede. E eu penso que isso também pode afetar um pouco a equipa do União de Lamas. Eu penso que neste jogo o União de Lamas poderá ser esse fator, e o resultado, o 1-0, para os jogadores de União de Lamas, as dificuldades que eles tiveram. Eu penso que o jogo do Lamas com o Lobão foram 2 equipas com estratégias completamente diferentes. Eu penso que o Lobão inicialmente veio num bloco baixo, explorar o ataque rápido. O Lamas teve que tomar a iniciativa do jogo e fazer aquele jogo que lhe é característico, que é um jogo de posse, é um jogo de trocas dinâmicas, mas não conseguiu
conquistar aqueles espaços que costuma conquistar. Não conseguiu, por mérito do Lobão, mas o Lobão teve mérito nisso, mas teve de mérito nos momentos ao nível das transições ofensivas, que não conseguiu pôr isso em evidência e tinha condições para o fazer, mas não conseguiu fazer. Penso que o Lamas não foi a equipa habitual. A primeira parte houve realmente um ascendente do Lamas em termos de posse de bola, em termos de cruzamentos, em termos de quase todas as valências do jogo, mas na segunda parte a União de Lamas perdeu muito elan, do meu ponto de vista, e o Lobão foi acreditando. Penso que algumas transformações que o treinador do Lobão também fez no jogo ajudaram para que o Lobão crescesse ao longo com o desenrolar do jogo. E o facto de, como eu já aqui referi, do Lamas, e tu também, o Lamas, neste momento, andar atrás de qualquer coisa que não surge, não aparece. E o resultado de 1-0 fez com que os jogadores perdessem alguma tranquilidade, do meu ponto de vista. E o Lobão disso se aproveitou. A tranquilidade já vem muito mais. Pois. Eu já tive a oportunidade de o referir aqui. Eu, na minha opinião, já vem. Não, mas desculpa, o União de Lamas tem tido jogos com supremacia absoluta. Supremacia absoluta. E, no meu ponto de vista, este jogo teve supremacia na primeira parte, na segunda parte eu penso que o Lobão que foi equilibrando as manobras. Sim, do meu ponto de vista. Jogam sozinhos, não é? E há uma nota, o Lobão até aqui, muitas vezes, e estou a falar por vocês naquela análise que eu tive, na vossa voz, o Lobão era talvez o terceiro candidato a par do Lamas e era um forte candidato. Está bem, falámos aqui. Não é uma equipa qualquer, está do outro lado. Falámos aqui, exatamente, não é uma equipa qualquer. Falámos aqui, o Lobão, do meu ponto de vista, perdeu a capacidade de disputar no jogo que a Flogrede em casa, foi em Estarreja. Perdeu, do meu ponto de vista, o fulgor para poder andar ali nos 3 primeiros. Voltando, indo ao jogo da Flogrede Fiães, eu penso, estive a ver, a Flogrede entrou muito forte no jogo, uma equipa que entrou com uma força incrível. Eu penso que aos 10 minutos já tinha uma bola na trave, já tinha golo, já pressionando. Tinha uma bola oposta e um golo. Exatamente. Foi uma equipa que entrou muito forte, pressionando, não dando espaço nem tempo de manobra ao Fiães. E fruto disso foi os 2 golos e a supremacia total que teve na primeira parte, mas de longe. No entanto, eu penso que o treinador do Fiães, na segunda parte, alterou, do meu ponto de vista, o esquema tático, reforçou o meio-campo e ganhou superioridade numérica e superioridade nas manobras ofensivas no meio-campo. E a Flogrede, que não contava com aquilo, teve algumas dificuldades naquele início até longo. 20 minutos? O início longo. Que teve muitas dificuldades em controlar o jogo. O Fiães faz um golo e está o jogo aberto e o Fiães a incomodar. No entanto, e eu tenho que o dizer aqui, eu penso que o André Ribeiro leu muito bem o jogo, e meteu um jogador que se chama Gonçalo Nunes, penso que aos 70 minutos, a jogar solto na frente, 10 ali na zona do meio campo, e aí sim, equilibrou o meio campo, equilibrou o jogo, ganhou maior força, maior elan e conseguiu, do meu ponto de vista, resolver o jogo. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação uma tomada de decisão de um treinador, que no meu ponto de vista, de 2 treinadores, porque o Fiães também tomou uma tomada de decisão, passou a jogar com mais um jogador. Nota conta, quem sentou no banco de suplentes foi Hélio Reis, o treinador da equipa de sub-18, ou seja, de júniores, a equipa B de júniores do Fiães, que assumiu o leme da equipa na saída de Porto Gomes, do técnico. Muito bem. Agora, eu penso que quer um treinador, ao intervalo, tomou uma decisão acertada. E penso que na resposta o treinador da Flogrede conseguiu ler muito bem o jogo e se calhar, na minha opinião, foi o momento
do jogo, a entrada de Gonçalo Nunes, na minha opinião. Portanto, estamos aqui a falar... Concordas com o Carlos Silva? Já estará encontrado quem é que é a equipa que subirá à divisão? É assim, quando nós ouvimos o Sérgio Conceição falar, está a 4 pontos do Benfica, nós temos que acreditar que tudo está em aberto, do meu ponto de vista. Na teoria, e eu numa análise consciente ao campeonato, e ao que falta, e eu fui dizendo aqui que o Florreide tinha um campeonato a partir do jogo com o Obarense, um campeonato mais acessível. Na teoria, a Florreide penso que terá tudo para pôr a cereja em cima do bolo. Mas, falando numa linguagem de futebol, a linguagem de futebol, eu penso que tudo é possível, e se a Florreide ceder, eu tenho quase a certeza absoluta que o Lamas vai dar trabalho e réplica até ao fim do campeonato. Eu vou passar para o Diniz, mas curiosamente ontem estive a fazer também, juntamente com o Jorge Silva, o Jorge Silva a narração e o comentário ao jogo entre a Florreide e o Fiães, e eu falava sobre isso, sobre exatamente a mesma análise daquilo que é o momento do Hélio Reis, que vira ao jogo a favor do Fiães, e a seguir o momento em que o André Ribeiro, com a entrada do Gonçalo Nunes, que vira completamente o jogo. A pergunta que eu deixei no ar é: não valeria a pena dar mais substituições na segunda parte para às vezes mexer mais com o jogo? Era a minha questão. Só uma observação. Sim, força. Os treinadores de futebol, estão aqui 4 treinadores de futebol. Eu sou ex-treinador, os outros ainda estão todos no ativo. Mas eu digo o seguinte: eu também treino, mas é no jogo. Quando começa a segunda parte de um jogo, o treinador traz uma estratégia de balneário, mas não sabe aquilo que está a passar no balneário do outro adversário. Então, e depois nós vamos jogar assim. Eu tenho a certeza absoluta que o Lamas ontem entrou com algumas cautelas na segunda parte para aproveitar o contra-ataque e desferir o golpe fatal, só que o Lobão não permitiu isso. Nós temos que dar mérito ao Lobão pelo aquilo que fez no jogo em si, e dizermos assim: olha, há sempre o Porto ontem ganhou porque entrou aquele rapaz, o Namaz, e o outro que o Verão. Então, quer dizer, foi o Sérgio Conceição que o Verão vai entrar, vai resolver o jogo. O Sérgio Conceição tinha o terço dele no bolso e rezou, e quando o Verão entrou, toda a gente diz: o Sérgio Conceição é um barra. A tua análise então ao campeonato, e principalmente estes 2 jogos, sim, que estão nesta altura com maior ênfase. E também importa agora também fazer uma pequena pincelada do campeonato, como tu disseste, e bem. Olha, eu não concordo muito com o facto do Lamas ter que correr atrás, porque vocês são todos meus testemunhas. Em Estarreja eu já torci a orelha do início do jogo do Lamas, porque, e vocês são mas o Lamas teve sempre a capacidade para dar a volta ao jogo, sempre essa capacidade e com folga. Não, e eu também, e eu assino por baixo o que está a dizer, e sempre o disse, e aliás, e como já tivemos a oportunidade de dizer, merecem os dois de facto subir, são 2 grandes equipas que temos aqui, óbvio, merecem os 2 grandes subir, mas há que dizê-lo que eu notei de facto esta ansiedade, esta intranquilidade na parte do Lamas, apesar de ter depois jogadores experientes que desfaçam isso muito bem e dão a volta por cima, e têm vindo a dar. Mas o que é certo é que desde a 7ª jornada ainda não tinham ido à Florreide, disse esta situação em relação ao Lamas em Estarreja, e depois foram à Florreide e perderam, e a partir daí entraram sempre a perder. Diz, tu viste o jogo do Lamas e Estarreja? Prontos, vi nas imagens, vi, por isso é que eu falei. Gostei, mas não digas as asneiras. Mas as imagens estão lá, é só recuperá-las. Eu penso que o Lamas foi o jogo da Florreide. O jogo não foi ao intervalo empatado. Chegou, mas o início da deixar ter a opinião de cada um. Claro, mas o início é a opinião, mas ele está aqui permanentemente a falar da sétima jornada, que Lamas assim, Lamas ao sol. Não, o que é certo. Não me obrigas a dizer-te coisas que tu não queres ouvir. Não, Ciro, não é uma questão de querer ouvir. Dini, não vamos entrar por aí. Vamos deixar o Dini. É a sua opinião. Eu tenho a minha. O que é certo é que o Lamas. Deixa-me só saber. Só dar aqui uma nota. É que cada um tem direito à sua opinião.
opinião. Tem direito à opinião, mas também tem de contestar. Claro, é coisa. Eu não posso contestar. E tem a deixar aqui há 4 ou 5 jornadas a dizer que o Lama não joga nada. Isso não. Isso é você. Isso estás a meter palavras na minha boca. Não faças isso, que eu também não faço isso. Eu não meto palavras na boca de ninguém. O que eu estou aqui a dizer, o que eu estou aqui a dizer, e tens que aceitar, é que o que é certo é que eu, pessoal, e dei notas disso. É que eu não estou a dizer nada de novo, eu dei notas disso, eu falei nisso aqui. E o que é certo, depois tem este resultado menos conseguido na Flor Grade e sempre a seguir entrou sempre a perder. Ganhou sempre. Certo, mas eu também já disse isso mesmo. Vocês não me estão a compreender, mas eu já disse isso mesmo. Agora, mas isso reflete, certo, mas isso reflete a tal intranquilidade que tu próprio acabaste de dizer agora em relação às vezes são as vicissitudes do jogo. Mas isso não deixa de ser a minha opinião. Quanto à Flor Grade, sem dúvida nenhuma que se nota uma equipa altamente motivada e estivemos lá, eu estive lá a ver o jogo e vi uma Flor Grade a entrar numa primeira parte com tudo, com uma pressão constante, onde tinham um jogador de Fiães, tinham 3 e 4 jogadores da Flor Grade e claro está, e assim por baixo tudo o que foi dito e até no jogo. Há aqui um jogador que eu quero, e isto também é a minha opinião pessoal, já tinha falado com o Neto lá no estádio, que estivemos os dois a ver juntos. Há ali um jogador para mim que ninguém falou ainda, que é o número 26, o Pedro Silva, que para mim faz toda a diferença naquelas transições, Ele vem buscar o jogo ao meio campo, transporta, faz as transições meio campo ataque e com uma capacidade técnica e com uma vontade. Depois na segunda parte também um bocadinho, e estou de acordo com o Vasco, que de facto houve ali um pequeno desajuste, a saída daquele médio do Tiago Jogo, e meteu, eu acho que a Flor Grade aí tremeu um bocadinho, porque o jogo pressiona mais, é mais agressivo, o outro que entrou joga mais com a bola, um bocadinho mais afastado do adversário, e o Fiães ficou com mais espaço de facto e ficou superior e de facto encostou a determinado momento ali, aqui e acolá a Flor Grade às cordas, e depois claro está, com a visão, e muito bem, como já foi dito, aquela segunda substituição em que o treinador emenda a mão e a Flor Grade acaba por ser claramente um justo vencedor. Helder, a análise aos resultados perfeitamente normais, e por acaso estive no jogo e voltando um bocadinho ao Lamas, e ouvi as declarações e acompanhei a par e passo o Nuno de Lamas, e nós temos que perceber uma coisa, é que o Lamas e os outros clubes não jogam sozinhos. Portanto, claro. O Lamas ontem tinha um que vai se encontrar na final, que é o Lobão, que apostou as fichas todas também para é uma antecipação da final da taça. E pela qualidade dos seus jogadores o Lamas é lógico que ganhou, e nós vimos isso nos campeonatos profissionais. O Porto ainda ontem contra o Casa Pia vê-se uma grande dificuldade enorme, porque as equipas também jogam, e o Lobão estava desindivíduo a jogar, de certeza criou dificuldades porque também querem ganhar, e são jogadores que estão habituados a ganhar também. E na Flor Grade, voltando à Flor Grade, e aí foi a pincelada que eu ia dar, houve 2 alterações ao intervalo, uma delas do Fiães e da Flor Grade, onde o Tiago Jogo, de facto, sem bola, representa 2 jogadores. Portanto, a Flor Grade, com a capacidade que estava a dominar o jogo, o Fiães chegou uma vez à baliza, até porque penso eu que o Marco saiu um bocadinho despositado da baliza, que obrigou ao menos a ir para uma zona das laterais e que não deu em nada. O que é certo é que as substituições foi o revés. O Fiães foi para cima, porque todos sabemos que o Helder Castro tem uma qualidade enorme com bola, mas sem bola deixa um bocadinho aquém daquilo que é o jogo. Portanto, e o Fiães conquistou muitas vezes, inclusive faz o golo 2-1, e houve ali um facto, claro, com a substituição acabou por fazer um 3-1. Neto, permite-me, desculpa interromper-te. Sim, estás a falar, e eu só a dizer isto. Tu falaste no Pedro Silva, para mim o melhor jogador em campo foi o Vieira. O Vieira é o número 10. Número 10. Número 10, sim. É simplesmente fabuloso. Sim, sem dúvida. É um médio de elite. Ele foi meu jogador no Boa Vista e depois no Feirense, conheço-o bem.
é um jogador que já andou por campeonatos, segundas ligas, e até penso que ele esteve no Guimarães, nem sei se foi convocado, não sei se chegou a ser convocado um outro jogo para a equipa principal. Sim, foi. Ele era o capitão do Vitória Guimarães B. Portanto, é um jogador que neste campeonato, e é bom, neste campeonato, ele e outros mais, estou a falar dele porque estamos a falar do jogo, é um jogador... Vamos dar uma nota, capitão do Vitória Guimarães B na segunda liga. É acima da média. Agora, e botando um bocadinho, e aquilo que eu ouvi, e foi aquilo que eu ouvi, e simplesmente estou a partilhar aqui com vocês, é que o Fiães fez das melhores segundas partes do campeonato. Portanto, aquilo que é os adeptos e os dirigentes, certo? Porque o facto, o Fiães na segunda parte nada previa, o Fiães na segunda parte, para aquilo que foi a primeira parte, a segunda parte, o Fiães chegou a encostar a Fulgante, inclusive a Fulgante estava desconfortável no jogo, esteve muito tempo desconfortável. Claro, depois a capacidade daquilo que é a gestão de jogo, a Flogredo tem mais argumentos e conseguiu desbloquear aí. Porque o jogo na segunda parte esteve muito equilibrado. Muito mérito treinador. Dou os parabéns aos dois, porque de facto foi um bom espetáculo de futebol. Não, eu só quero focar isto aqui. Nós estamos a falar de uma fase final. Sem dúvida nenhuma. Com as melhores equipas de Aveiro. As 8 melhores equipas de Aveiro. Com os primeiros classificados com 9 vitórias cada um. Um com 3 empates, outro com 2. Um tem uma derrota e o outro não tem derrota nenhuma. Estamos aqui a pôr defeitos. Carlos, e agora partilhaste um bocadinho, eu sei que tu estiveste nesse jogo, eu também já passei por isso enquanto treinador e jogador. No último jogo em Monções, eu tive que ganhar a segunda volta toda. E isto de facto pesa um bocadinho nos jogadores. E tu sabes, Carlos, estiveste presente e penso que o Diniz, naquela finalíssima que nós temos com o Monções, tivemos que ganhar. Nós andámos a segunda volta, ter que ganhar até inclusive o jogo de Monções. Portanto, e eu sei que isto é um desgaste tanto emocional, a parte emocional é muito importante. Por acaso nós ganhamos e passámos para primeiro. E agora ao revés vai para a série, para a pool, e o Monções não subiu nesse ano. Não, foi o revés. Mentalmente a equipa morreu. O Neto, nessa semana, às 6 da manhã estava acordado. Como é que eu sei disto? Porque ele tinha de ganhar em Monções. É verdade. É o problema. Isto. Não, mas há aqui um erro de interpretação. Há aqui um erro de interpretação. Nós não estamos, nem nunca estivemos, e isso não é verdade, a minimizar estes campeões. Não é nada. Aliás, até porque, e várias vezes foi dito por mim aqui, mereciam subir os dois. Mereciam subir os dois. E também várias vezes foi dito por mim, e continuo a frisá-lo, que para mim o Lamas é a melhor equipa. Não tem os melhores jogadores, mas tem a melhor equipa. Para mim, o Lamas é a melhor equipa. Tem o futebol mais atrativo. Exatamente, tem a melhor equipa. Agora, no contexto, no terreno, as coisas a determinado momento não saíram da melhor feição. Mas isto acontece aos campeões. Sem dúvida nenhuma. Nós temos mesmo que acelerar. António Costa, só aqui uma nota, não vou pedir para comentar jogos, só mesmo para dar nota daquilo que é o equilíbrio no futebol aveirense e aquilo que é a qualidade do futebol aveirense. Isso também é importante para os árbitros, ter bons jogadores, ter bons treinadores, isso também ajuda uma boa arbitragem, acredito eu. Sim, claro, quanto mais equilibrado, quanto mais luta houver entre as equipas, luta no bom sentido, como é lógico, isso também empolga os árbitros. O que eu disse há bocadinho, eles gostam de fazer os bons jogos e, portanto, aqueles jogos, como o Sr. Carlos disse há bocado, de 20 a 0 ou 14 a 0 não dão pica, como se costuma dizer, não é? Como é lógico, o equilíbrio é muito bom para todos. Na próxima jornada teremos então um Estarreja Recreio de Águeda, Florgrade Fermentelos, Fiães, Lobão e Alvarense União de Lamas. 10 segundos para cada um relativamente a esta jornada, com especial atenção para aquilo que é o Florgrade Fermentelos, Alvarense União de Lamas. Como é que vê esta jornada, Carlos Silva? O Lamas portanto, a equipa que tem o jogo mais difícil. O VAR, para além do próprio ambiente em si, dos adeptos e todos esses pormenores aí, e depois vem de uma série vitoriosa de jogos, que bem, uma equipa está altamente moralizada, e depois ganhar ao Lamas é sempre um incentivo para qualquer equipa. Helder. De facto, o Lamas tem o jogo mais complicado, até pela equipa em si, e os próprios adeptos já tiveram divergências em tempos, e isso também é um fator negativo para aquilo que passa para o jogo, por mais que a gente pense que não passa, mas também é um adversário para o Lamas. Vasco? Eu penso que, na teoria, a Florgrade tem uma missão mais complicada, tem um jogo muito mais complicado, mas, todavia... Estás a dizer, a Florgrade tem um jogo mais complicado? Não, desculpa, enganei-me. O Lamas tem um jogo mais complicado, desculpem.
Ter essa opinião. Exato, por isso é que eu estaria. Agora, eu estava a pensar pelo contrário. Eu estava a pensar, porque eu acho que, por vezes, no futebol, as coisas simples tornam-se muito complexas. E as complexas tornam-se simples. Por isso é que eu estava aqui a fazer essa troca, porque teoricamente nós todos temos um pensamento linear e homogéneo, mas eu penso que a principal mensagem que o treinador da Florgrade vai transmitir aos jogadores é para que não pensem que vai haver jogos fáceis. O Florgrade vai ter 2 jogos difíceis e o Lamas vai ter 2 jogos difíceis. Sim, claramente, eu estou de acordo ali com o Vasco. Isto são 2 jogos difíceis para ambas, porque agora, independentemente do adversário, estes 2 jogos são extremamente escaldantes. Mesmo com adversários fáceis, fica difícil. Lamas de Tarreja, Águeda Florgrade. Mas mesmo não há adversários fáceis nesta final, como já foi dito aqui, mas mesmo que eles existissem, são sempre jogos difíceis, porque são duas finais para ambas as equipas e vai ser terrível. Agora, honestamente, acho que o Lamas estão num jogo um bocadito mais complicado, até porque, visto que a Florgrade acampou ali no Concelho de Ovar, quase que é ali digamos um feudo um feudo ali do Concelho de Ovar e claro está, pronto, é mais um pequeno pormenor e uma curiosidade que o Lamas vai ter que Estás mesmo a terminar, claramente. Estaremos aqui na próxima semana, se quiserem, então todos juntos para debater aquilo que foi mais uma jornada. Será a 13ª jornada. Estamos a 2 jornadas de encontrar quem é que é a equipa então que vencerá o Campeonato Subsec desta época e consequentemente irá subir divisão. Ficará também para o segundo classificado, essa, embora que improvável, a repescagem ainda para os campeonatos nacionais. Temos que convidar o Dr. António Costa mais vezes para fazer as perguntas. Quando quiser. Eu tinha dito para a última ronda, mas não vai dar para uma última ronda. Vamos às notas finais, embora deixem uma pequena, se for uma coisa muito pequenina, alguma dúvida que queiram colocar na nota final, podem deixar uma última pergunta, porque temos mesmo já a seguir, já aqui os nossos craques do microfone do próximo programa prontos para entrar, e vamos começar, Carlos Silva, pelas suas notas finais. A minha nota final, se for uma pergunta, tem que ser muito curtinha. Ao Dr. António Costa. Não, é a nota final, Não faço mais perguntas nenhumas. Vou fazer perguntas para quê? A minha nota final é que o Lamas mantenha. Disse 1 milhão, eu não sei se o Lamas mantenha, portanto, este espírito vitorioso e que consiga ganhar em Ovar, numa equipa que eu treinei 3 vezes, e que o Lamas seja bem recebido e que traga de lá os 3 pontos, que é para animar isto até ao fim. Olha, a minha nota final vai para as imagens que vimos ontem. Penso que é de lamentar, e entronca um pouco naquilo que fomos dizendo aqui no início do programa. Eu penso que os exemplos vêm de cima e há clubes com responsabilidade social que têm que ter em conta que têm uma responsabilidade social, que o Porto, o Benfica e o Sporting e mesmo o Braga e o Guimarães e os demais clubes da Superliga têm aqui uma obrigação de educar, têm aqui uma responsabilidade social, que eu penso que eles têm que ter essa consciência. Eu penso que apelava aqui a uma reflexão entre todos, porque de facto são clubes demasiado grandes para transmitir este tipo de imagens à qual eu e os meus familiares e outras assistimos ontem. Vasco? Muito rapidamente, 3 apontamentos. Primeiro vai para o São Roque, foi campeão distrital da 2ª divisão. É um clube, eu falo deste clube, que é um clube ao qual me diz muito. Segunda nota, para o Sanguedo, que ganhou a taça interdistrital sub-23 Aveiro Viseu, penso que está bem. Também, que é de realçar. E o terceiro aspecto é para o relevado da União de Lamas. Realmente dá gosto ver um relevado daqueles, e ninguém que me diga que um jogo de futebol realizado no sintético tem a mesma beleza do que um jogo de relva natural. Dá gosto, parabéns à União de Lamas, e que haja mais campos de relva natural. Minha nota final vai para a parte do Conselho, que é para a parte de Lourosa. Ganha o seu próximo jogo, vem de um empate, e que já que estejam de ver,
regressou ao Campeonato de Portugal, ao menos que Lourosa vá para a Liga 3 para termos um representante a nível do Conselho na Liga 3. Acho que é a minha nota final. E para terminar, agradecendo a presença do Dr. António Costa, esperamos tê-lo mais vezes na nossa companhia, e o nosso objetivo também é informar e também esclarecer muitas vezes aquilo que os nossos ouvintes vão tendo dúvidas, e nós às vezes aqui no nosso programa vamos falando em alguns temas e é importante ter sempre alguém que está por dentro e que nos vai fazendo esse esclarecimento. A nota final. Muito rapidamente, agradecer o convite mais uma vez. Eu estou sempre disponível quando quiserem. O Sr. Carlos diz que vem cá todas as semanas se quiserem, então está à vontade, não há problema nenhum. Não, porque também acho que é importante darmos esta visibilidade à arbitragem de uma forma não como adepto e não estarmos aqui só a criticar por criticar, assumir, mais uma vez como assumi já há bocado, que nós sabemos que temos muito bons árbitros, outros menos bons, outros menos bons ainda, portanto é normal, mas que estamos a tentar trabalhar e que trabalharemos para melhorar, mas que o balanço desta época, como disse, e para terminar mesmo, é claramente positivo. Muito obrigado, António Costa. Agradecer também aos nossos habituais craques, Helder Neto, Diniz Rezende, Carlos Silva, Vasco Coelho. Foi mais um Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos da São Paulo de Aveiro. Vamos fazer uma curtíssima pausa, já regressamos em formato Sintonia de Ataque dedicado